Depois que o feminismo começou a entrar água, depois que a ideologia feminista começou a se provar que era uma furada, agora o sistema está tentando ver se dá uma amenizada e joga a culpa para o lado dos homens. Como sempre, as mulheres abraçam uma ideologia, fazem as coisas erradas, e aí depois elas dizem que são os homens. Normal. Eu fiz um vídeo faz pouco tempo em que tinha um estudo que dizia que o homem ficava melhor de vida depois da separação. Mas eu disse que tudo dependeria do tipo de divórcio. Não é qualquer divórcio que o homem vai sair melhor e vai ter uma vida muito mais, vai ganhar muito mais dinheiro. Não. Dependendo da situação, no primeiro divórcio o homem já não se recupera mais. No segundo, é bem provável que quase seja certeza que ele não se recupere mais. Tirando as exceções aí de alguns que ganham muito. Então, era muito específico esse negócio de dizer que os homens ganham, ficam melhores de vida financeira depois de separados. Há casos, sim. Há casos, mas depende do tipo de separação. Pois agora saiu uma pesquisa da França dizendo que as mulheres são as mais prejudicadas na separação. Só que eles não especificam nada, né? Os tipos de como ocorreram essas uniões, ou eles se dedicaram a pegar aquela união que o casal não tinha nada. Só o homem ganhava assim um pouco mais. Porque as mulheres sempre casam com homens que ganham mais do que elas. A não ser que eles tenham se concentrado apenas nesses casos. E tenham esquecido o resto. Tenho esquecido os casamentos com grandes bens, filhos, que aí entra a pensão alimentícia e mais um monte de privilégios para as mulheres. Então aqui, ó, mulheres pagam conta mais alta do que homens após separação, diz estudo. Uma pesquisa realizada na região de Paris mostrou que, independentemente do tipo de união civil de um casal heterossexual, as mulheres sempre terão mais prejuízos financeiros em caso de separação. Engraçado, né? Mas e aquela história toda de empoderamento, onde é que ficou? Engraçado, um pouco eles falam em empoderamento. E você lê reportagens que as mulheres estão ganhando mais do que os homens. Tem. É só vocês procurarem aí que vocês acham. As mulheres estão ganhando mais do que os homens, as mulheres estão mais estudadas, estão melhores financeiramente, e de repente eles largam uma pesquisa dizendo que as mulheres ficam numa situação de penúria depois do divórcio. Realmente não. O sistema ele está
Ele viu que a coisa foi pro brejo e agora eles estão tentando fazer alguma coisa para salvar o chapéu do afogado. Isso quer dizer que há mentiras de todos os lados, meus caros. Nós estamos sendo bombardeados por mentiras, por notícias fakes. Uma pesquisa. Tá, isso aqui já li o primeiro parágrafo. O estudo feito em conjunto pelo Departamento de Île-de-France, do Instituto Nacional de Estudos Estatísticos e o Instituto Paris Région, analisou as consequências econômicas para os casais unidos por casamento, união estável ou união livre. Eu só não sei o que seria a diferença de união estável para união livre aqui. A ruptura tem um preço. E para as mulheres ele é bem mais salgado. Anuncia a reportagem do jornal Le Parisien, que revela os resultados na edição dessa sexta-feira, dia 31. É tudo. É como naquela outra reportagem. Tudo depende do que estava envolvido no divórcio. Dependendo do divórcio, geralmente a mulher sai melhor. Tanto é que a mulher pode casar e se separar umas 5 vezes. Já o homem, provavelmente a partir do segundo casamento, ele já não consegue ir para o terceiro. Se ele ir por terceiro, ele está na bancarrota. Esse não se recupera mais. É a primeira vez no país que uma pesquisa analisa em detalhes as separações em outros modelos de relacionamento. As uniões livres representam 70% das rupturas conjugais na França. Os dados mostram que as mulheres enfrentam, em média, queda de 14,2% do nível de vida, contra 6,2% para os homens. Sem surpresa, as mães são as mais atingidas pela queda do poder aquisitivo. É a mesma coisa que eu falei aqui. Tudo depende do tipo da situação na hora da separação. Porque as mães, elas ficam ganhando pensão. E se tem casa, por exemplo, casa já própria, elas ficam morando na casa. E quem tem que sair é o marido. Então, são estudos que eles não dão detalhes, né? Eles apenas querem passar a ideia que as mulheres saem mais prejudicadas. Só que tem outro lado disso. Outra conclusão relevante é que essa situação se perdura no tempo. 2 anos depois da separação, os homens terão praticamente recuperado a situação financeira que tinham quando casados, enquanto as mulheres ainda estarão com um nível de vida 7% inferior. As diferenças de idade do casal, em geral, eles são mais velhos do que elas, portanto mais avançados na carreira, e as desigualdades de gênero no mercado de trabalho, com as mulheres ganhando menos do que os homens, não é possível que vieram de novo com essa conversa aqui. Isso aqui já foi desmentido 1 milhão de vezes, que as mulheres ganham menos do que os homens, na mesma posição de trabalho. Por isso que eu digo para vocês, não adianta entrar em questionamentos, em debates com esse pessoal. Porque eles não vão ir para o lado racional.
Vocês podem apresentar uma pilha de comprovações. Não vai adiantar nada, eles nem vão ler. Porque eles já decidiram que a mulher ganha menos do que o homem. Pronto. Não importa o que você diga. Então é perda de tempo. O que nós temos que fazer é falar as nossas verdades. Porque eles vão continuar falando as mentiras deles. Ou delas. Que ganham menos que os homens. E a maior facilidade do homem de encontrar uma nova parceira explica as divergências de impacto da ruptura. Tá, mas aqui não tem nada a ver. Em primeiro lugar, a mulher encontra o parceiro muito mais fácil do que o homem encontra uma parceira. E outra coisa, desde quando um homem encontrar uma nova parceira vai ser algo que vai elevar a sua renda? Pelo contrário, o teimoso saiu de um casamento, ou a mulher quis a separação, e aí ele entra em outro casamento, daí ele entra de novo naquela roda de despesas. Então eu não entendo aqui como um homem encontrar uma nova parceira pode ser um motivo de elevação em sua vida financeira. Não, vai ser outro baque. Então vocês vejam que nós temos que captar as minúcias da coisa. Aqui tem o depoimento de uma mulher. Ó. Fui obrigada a voltar a viver na casa dos meus pais, com o nosso filho. Por que ela foi para a casa dos pais com o filho? Se a mulher fica com a casa, morando na casa com o filho. Mas aqui tem a explicação. Porque o ex-marido era o único que conseguiria continuar pagando o aluguel da nossa casa. Quer dizer, o casal vivia em uma casa alugada. Então, por isso que ela teve que ir para a casa dos pais com o filho. Relatou uma contadora à reportagem. Havíamos concordado que eu tiraria licença para cuidar das crianças, enquanto ele continuou a evoluir profissionalmente. Bom, minha filha, mas aí vocês entraram em um acordo. Ele manteria a provisão do lar enquanto você cuidava do filho. Vocês entraram em um acordo. Agora, se o acordo melou, e geralmente são as mulheres que pedem a separação, então aguente. Aguente as consequências. Você pediu a separação? Aqui, ó. Na separação, a minha fragilidade financeira saltou aos olhos, disse ela ao jornal francês. Não se sabe se foi ele que pediu a separação, se foi ela. Se foi ela, não tem o que estar se queixando. Está se vitimizando. Foi um acordo entre os dois. E por que elas fazem questão de ficar com o filho? Pensão alimentícia. Eis a razão. Em 2021, o Instituto, esse que fez a pesquisa, já havia publicado uma pesquisa
mostrando que quase um terço das francesas encontrava-se em situação de pobreza depois de se separar do companheiro. Quer dizer, então eu acho que eles foram pesquisar aí casais de baixa renda para fazer essa pesquisa aqui. Para dizer que um terço das mulheres encontravam em situação de pobreza. Agora, com todas essas omissões de situação na hora do divórcio, o que dá para notar é o seguinte, ó. Cadê o papo de que a gente encontra aí de que as mulheres são empoderadas e que não precisam de homem para nada? A própria reportagem aqui está dizendo que após a separação as mulheres entram em penúria financeira, quer dizer, elas dependem sim dos homens. Não adianta propagandinha na plataforma aqui, inclusive, propagandinha de mulheres executivas fazendo propaganda de banco, de mulheres independentes e não sei o que mais. A verdade é que, por mais que, claro, tenha mudado, mas ainda assim são os homens que bancam o empoderamento feminino. Porque mesmo que nós vamos sair da classe baixa, vamos ir para a classe média alta. Essas mulheres empoderadas que estão ganhando bem, o dinheiro é só delas. As despesas de construção de casas, manutenção de casa, manutenção de carro, IPTU, IPVA, gasolina, tudo isso recai sobre os homens. Então, por isso que eles fazem essas propagandas de mulheres trabalhando, fortes, independentes. Lógico. Tem homem bancando. É só elas ficarem sem um bancador que a chiadeira começa. A não ser, lógico, tirando aquelas mulheres que realmente estão ganhando muito bem. Mas elas são a minoria. Então, o resto é empoderamento nas costas dos homens. Então, senhores, cada vez mais o feminismo entra pelo cano e eles vão tentar aí fazer estudos mirabolantes para vitimizar as mulheres, culpar os homens e as consequências do feminismo eles vão varrer para baixo do tapete. Era isso aí, meus caros. Até mais.